E vamos para mais uma live com especialista. Então, você que está chegando aqui no gravado, essa live foi feita no Instagram, está disponível no IGTV e também no YouTube. Emerson, psicólogo Emerson Oliveira é onde você vai encontrar. Vou aqui chamar a minha convidada de hoje para apresentá-la também. E o tema, deixa eu fixar aqui para quem está no Instagram, porque daí vocês que vão chegando depois vão saber do que a gente está falando, certo? Deixa eu chamar aqui minha convidada enquanto os convites vão indo para os outros contatos. Vamos chamar. O tema então é racismo, do antes ao agora, uma história real. Deixa a minha convidada entrar. Boa noite. Boa noite, Emerson. Como vai, Beth? Eu tô bem, e você? Bem também. Eu vou te apresentar aqui e a gente já começa o nosso papo, certo? Certo. Elizabeth Teixeira, mulher preta, nascida em Itu. Envolveu-se na área social da adolescência como voluntária, milita na representatividade da inclusão e voz da afrodescendente. Na defesa do direito da criança, adolescente e mulheres. Participou da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Depois ela vai falar um pouquinho mais ou menos como foi isso. Realiza sensibilizações para jovens e adolescentes em busca de emprego e sensibilizações a respeito da prevenção e dos cuidados com a saúde emocional. Atuou também como conselheira do Conselho Tutelar, é bacharel em psicologia, recursos humanos e possui especialização em psicologia organizacional. E o que mais é relevante em tudo isso, além de tudo isso que ela já fez, é o fato da Elizabeth ser uma mulher preta. E ela vai contar um pouquinho de como é essa trajetória na realidade dela, porque a gente está vivendo um momento tão crítico sobre o racismo, e eu acho que é um momento muito oportuno para a gente ter uma palavra sobre isso. E aí, Beth, preparada? Preparada. Bom, eu e a Beth aqui. Você quer acrescentar alguma coisa, Beth, do que eu falei? Não, tá ótimo. Tá, eu li aqui mais ou menos o que você pediu, né? Porque um resumo, porque a Beth fez um monte de coisa, mas se a gente for ficar falando aqui, só vai ser uma live para falar o que a Beth fez, né? Então é Elizabeth, mas eu vou chamar de Beth para os íntimos, tá bom? Tá E bom. para ficar até um pouquinho mais fácil aqui para o entendimento. Deixa eu só abrir novamente as perguntas. Você quer acrescentar alguma coisa, Beth? Falar alguma coisa? Não, As só quero pessoas vão agradecer. chegando aí. Eu quero agradecer você pelo convite, né? E por essa Uhum. oportunidade de poder estarmos dialogando, falando de um assunto que incomoda muito, principalmente eu acho que para mim que vivo isso desde sempre, né? Então e a Sim. gente tem visto quanto que infelizmente só tem aumentado os dados, a violência, e eu penso que a gente não pode se calar diante de tudo isso que a gente tem visto. Então, eu agradeço por estar abrindo esse espaço, essa oportunidade. Eu que agradeço você poder trazer a sua história, porque é totalmente diferente eu trazer dados aqui de uma coisa que eu não vivi, né? Então, nada Sim, melhor do que eu trazer os fatos de quem vive e viveu essa realidade muito triste que, infelizmente, acontece de grande parte no nosso país, né? Infelizmente, o nosso país, por mais que tenha tanta mistura, somos um povo muito racista, né? Não só racista, também estamos em junho, é comemorado aí a parada que foi ontem, né? Uma parada online que sim, aconteceu. Então, as minorias no nosso país ainda têm grande luta, grande dificuldade de chegar ao alcance de realmente de algo que seja do respeito, né? Estamos lutando, cada vez um passo, às vezes damos um passo e volta três, mas o importante é continuar de pé e continuar caminhando, sim, certo? com A certeza. Nath está aqui ao vivo com a gente. Oi, Nath. Para quem assistiu o gravado e não acompanhou daí ao vivo, deixa mensagens no
pra gente aqui no IGTV ou no YouTube. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, se for muito pessoal, daí pode mandar no e-mail também. Tudo isso acha aqui nas minhas redes sociais. E se alguém que entrar aqui ao vivo e de repente quiser fazer uma questão mais pessoal também, tem uma interrogação, que é uma caixinha onde a pessoa põe a pergunta e não aparece quem fez, certo? Então vamos lá, deixa eu só abrir aqui o meu Word, porque ele tá querendo ficar fechando, eu não sei por quê. E as perguntas estão aqui. Olha a Bom, vamos Angel começar aí, então. a Nath, um A beijo, Índia, meninas. oi. Daqui a pouco minha mãe aparece também, aqui deve estar mandando os convites pro pessoal. Vamos lá, Beth. Quando que você percebeu o racismo? Então, eu percebi o racismo na escola, quando tinha o 7 de setembro, os desfiles, e eu tinha muita vontade de desfilar com as bandeiras, né? Ou desfilar nos batalhões que o pessoal tocava e tal, nas fanfarras. E eu sempre desfilei no Sim, pelotão, né? Então, assim, certo. não tinha essa oportunidade. E eu me lembro até de uma amiga nossa, preta, tudo, eu não vou citar nomes, que ela, de tanto ela Uhum. insistir que ela queria e chorou, quase ficou doente e tudo, o professor colocou ela para tocar um instrumento imenso, que eu não vou lembrar o nome, mas tão grande, estava um sol quente, 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 e ela desmaiou no ensaio, né? E aí ele já falou, você tá vendo como você não aguenta, não se porta? Mas não era aquilo que ela tinha pedido, né? Mas eu acho que de uma Aham, forma para não falar, olha, eu não vou dar uma outra coisa para você, então você vai estar dentro da fanfarra, mas ainda assim com um instrumento que eu sei que você não vai aguentar. E ela foi dessa sim. forma, né? E eu já não tive essa oportunidade. Eu sempre estive desfilando no pelotão. Então, na infância, eu fui percebendo na escola o quanto que tinha as diferenças dependendo de alguns espaços, alguns lugares. E você diz na escola com que idade, mais ou menos, você acha que você tinha aí? Então, uns 10, 11 anos já tinha os desfiles, né? Que eram grandes na cidade. Uhum, Então, uns 10, 11 anos eu já consegui. Na verdade, Emerson, depois da fase adulta, que eu começo a lembrar de algumas coisas, né? Que eu uhum, vivi na infância e percebo quanto que o racismo, mesmo que em alguns momentos ele é nivelado, mas que ele existe, né? E eu, claro. eu nunca É. tive problema de aceitar a minha cor de pele. Mas, por exemplo, a minha irmã teve muito problema, né? Até um dia que a minha mãe chegou e chacoalhou ela e falou, olha a cor do seu pai! Ficou muito estressada, né? E aí ela Sim. teve um choque de realidade e nunca mais ela tocou naquele assunto. Mas eu já não tive esse problema de não aceitar a cor. Pelo contrário, eu amo, né? Mas a luta, ela é bem grande também. Uhum, imagino. É, mais passado, né, vamos dizer lá no passado, que é o antes, como você falou na época da escola, há questões de representatividade. Existia alguma coisa que você lembra que te dava uma motivação ou não? Na TV, em todos os lugares você via só pessoas brancas. Em todos os lugares eu só via pessoas brancas, né? Por exemplo, eu assistia a Malhação, que eu acho que bastante gente da nossa idade assistia, e eu tinha um sonho, nossa, eu achava muito bacana aquilo, mas eu não via meninas parecidas comigo. Ou, por exemplo, até mesmo Uhum, na escola, né? Que é esse contexto que você traz. Eu via que tinha as questões dos grêmios, ou vamos levantar uma liderança dentro da escola, e eu tinha muita vontade, mas eu nem me inscrevia por medo da não uhum, aceitação, de não deixarem, né? A única coisa sim. que eu lembro de ter ganhado na escola foi com um primo meu, que foi um concurso de Hum, dança e nós dançamos lambada. E hum, a gente tem essa habilidade de dançar, né? E foi a aham. única coisa, assim, que a gente acabou ganhando. Mas fora isso, essas outras dificuldades. E aí, quando você percebe o racismo na escola, como que era falado sobre isso na época? Olha, eu nunca ouvi falar sobre racismo na escola. Nunca. Até mesmo porque o meu pai, ele vem de uma família de tradição em Itu de 15 irmãos, né? E Itu foi uma cidade escravocata, Emerson.
né? Meu pai não podia circular em muitos Hum, espaços aqui em Itu. E eu já não pego essa parte, graças a Deus, por exemplo, sim. para circular na praça, ele não podia, porque senão era preso por a lei da vadiagem, né? Então, o preto tinha Uhum. muito essa dificuldade. Dentro da escola, eu não via esse de forma clara. E meu pai, como a minha avó sempre lutou muito para que os 15 filhos estudassem, então ele fazia de tudo, ele deixava às vezes cortar uma luz dentro de casa, mas a gente tinha que estudar, tanto eu e meus irmãos. Uhum. E ele sempre fez com que nós estivéssemos em escolas boas. E eu estudei uma boa parte do tempo no SESI, né? Então, assim, eu me recordo que na minha sala era eu e mais um. E aí eu costumo falar para as pessoas que dizem que o racismo não existe, começa a fazer o teste do pescoço. Quando você está Hum. dentro de uma empresa, quando você está dentro de uma palestra, quando você está num ambiente que esse ambiente pode proporcionar coisas melhores, e faz o teste do pescoço. Aí você vai conseguir comparar o quanto que, infelizmente, existe a exclusão e o preto ainda está em poucos espaços. Você fala quando o teste do pescoço seria em que sentido? E ver a O, cores dos pescoços que estão presentes? Como que é? isso, por exemplo, você faz bastante sensibilização, né? Quando você vai num espaço, ou de repente você dá uma palestra, faz esse teste do pescoço e vê quantos pretos tem nesse auditório, né? Porque Tá, geralmente entendi. geralmente nesse espaço já é uma pessoa que estudou, né? Já é uma pessoa que está Uhum. procurando por algo. E na maioria das vezes o preto está na zona de exclusão, né? Infelizmente, é triste. Voltou, Beth. Peraí que Teve me uma. ligaram. Ah, tá. É um telefone que apareceu aqui, mas eu não consigo, acho que, bloquear, porque se eu colocar em avião, acho que cai tudo. Ah, Mas tá. acho que não vai ligar. Tá. Então é nesse sentido de lugares, né? Você começou a. Na época que você estava mais jovem, não era falado o assunto racismo. Não, Não era discutido isso em nenhumas não, partes. não. A única Era coisa um. que em casa meu pai que sempre trouxe isso pra gente, né? Mas na Ah, perspectiva de tá. sempre ter autoestima, de estudar, que o que daria Sim. possibilidade de voz para nós seria o estudo, né? Mas fora, falar que tinha matemática, alguma coisa na escola, não. Não, não tive essa aula. E outra coisa. Na parte com quais foram, né, a dificuldade na infância, assim, na escola, por exemplo, você não tinha essa representatividade, né? Não tinha as pessoas, não tinha fala, você queria participar da fanfarra, não era nem explicado o porquê que não podia, né? Era simplesmente não era conversado, Sim, era ignorado esse assunto, você pode em tal ponto você pode. Aqui não tem o porquê a gente discutir sobre isso. Na adolescência, porque quando é criança, o mundo é de uma cor, né? As coisas têm um significado diferente e até às vezes mais leve. Até mesmo a criatividade e fantasia sim, faz o mundo ser mais bonito, vamos se dizer assim. Quando a gente chega na adolescência, que tem os conflitos da Beth, os conflitos como criança, adolescente, e o mundo que tem um conflito geral referente a ser preta. Como que é isso? sim. Como que foi isso para você? Você tem essa lembrança, uma coisa bem impactante que foi? Então, na adolescência eu sofri muito, na verdade, né? Eu tive, Hum, eu penso que um quadro bem depressivo mesmo, né? Pela questão da cor, pela questão de que eu era muito obesa, pela questão de em alguns lugares não uhum, ser convidada. Então eu percebia, né, toda essa diferença, mas não estava muito claro na minha cabeça que aquilo poderia ser um racismo ou que também uma gordofobia, que é uma coisa que também, infelizmente, sim, existe, né? Então eu estava podia estar ali junto, né? classificado nos dois fatores. Mas eu me recordo de uma amiga, que é uma amiga muito querida, a gente é amiga muito mesmo até hoje, mas ela vem de família italiana, e eu me recordo que nós íamos almoçar na casa dela, e o vô dela falava assim, eu não quero essas pretas aqui, o que que essas pretas estão fazendo aqui? Manda elas embora! E ele gritava, e nós dava risada, porque a gente não tinha Sim, noção do que estava consciência. acontecendo. E ela ficava muito brava, vou parar com isso. E aí
mãe dela falava assim, ele é assim, ele não gosta de preto, né? Ele não gosta, ele nunca gostou. Mas a gente sempre ia nessa casa, porque eu tinha essa amizade com ela. Inclusive, ela sempre Uhum. falava pra gente que ela queria casar com uma pessoa preta. Ela casou com um rapaz Uhum. preto, né? E ela fala assim, graças a Deus que meu avô não foi vivo e não viu isso. Porque eu acho Ah, que para ele sim. ia ser inadmissível. Então, assim, hoje eu Uhum. consigo entender que era uma coisa muito explícita, porque ele verbalizava isso muito forte. Né? Ele pedia para que a gente se retirasse desse espaço. E mesmo assim a gente não se retirava, a gente levava na brincadeira, ou achava que ele estava, será, variando por ser uma pessoa Uhum. de idade. Mas aí a gente vai percebendo que não. E isso me marcou muito, porque foi bem na adolescência. E olhando agora para trás, é assustador, né? Que isso acontece em 2020, Sim, né? Porque na época aí que você era adolescente, a gente está falando, vai, por volta de 98, né? Mais ou menos por aí, não é? sim, Então, por mais que tenha pouco tempo, muita coisa evoluiu, mas tem pensamentos que ainda continuam, parece que lá da época dos escravos ainda, né? Uma coisa de superioridade pela cor da pele, que é uma coisa que é difícil da gente entender, mas se a gente parar para ver a história, acaba fazendo um pouco sentido o porquê disso tudo, mas é difícil a gente dizer faz sentido, mas não faz sentido, né? Não sei se você sim, consegue entender o que eu estou querendo dizer. Esses dias eu assisti o filme, até comentei com você, se sim, chama Grey Book, ou Book Grey, não lembro agora. É um filme dos Estados Unidos, né, que lá também é muito forte o racismo, né, à toa que está tendo todas as manifestações lá pela morte do atleta. E esse filme, não só esse, como os outros filmes, retratam essa diferenciação que você falou aqui, tu não podia passear na praça, né, não podia sair à sim. noite, porque senão era preso. Mas qual é a diferença, né? O que será que foi pensado nessa época que faz a diferença entre um preto estar na rua e um branco estar na rua? E qual que é a diferença que um não pode e o outro pode? O que muda nisso tudo, né? Sim. E isso é difícil de entender, essas separações. Na vida adulta, como que foi daí, Beth? Então, na vida Porque adulta, daí Ever, você começa a perceber de fato, né? O que é, o que sim. não é. Na vida adulta, eu percebo de fato mesmo, né? Em alguns espaços, por exemplo, no ambiente de trabalho, eu trabalhei por muito tempo na área organizacional e eu tinha muitos conflitos na hora de contratação, por exemplo, de um preto que tinha um nível superior e que estava dentro dos requisitos para ocupar aquela vaga, mas que sempre era colocado algumas limitações com relação ao estereótipo da pessoa, e aquilo eu Uhum, não engolia, eu não conseguia me calar. Teve até uma situação em que eu, de verdade, procurei pelo diretor da instituição para colocar o meu posicionamento, e com muito custo a gente conseguiu que houvesse essa contratação. E aí até me falaram, será que você não está protegendo só porque ele é preto? Eu falei, não, é porque ele está dentro dos requisitos. Nós estamos falando de é, 10 candidatos com um candidato preto e que ele está dentro de todos os requisitos. Não tem um requisito que ele não está dentro. Né? Então eu fui percebendo isso. Depois eu percebo esse movimento quando eu entro para trabalhar no conselho, né? E eu vejo uma uhum, grande diferença, porque no RH eu era a Beth do salto, uma Beth que eu estava lutando ali, mas ainda né, dentro de um outro tipo de espaço. E quando eu vou para o conselho, não. O conselho é um setor de vulnerabilidade. E aí eu me deparo com uhum, inúmeras violações, e na maioria das violações em casas de pessoas pretas. E aquilo acabava comigo. Quantas vezes eu voltei para casa chorando? Muitas, inúmeras. Né? Eu me recordo até que na faculdade, algumas vezes, a professora Flávia pegou eu chorando muito, né? E ela sempre vinha e falava comigo, calma, se controla, vai para terapia, você precisa né, se ajudar para que uhum. isso você possa ajudar as outras pessoas. Porque eu comecei a pensar, será que o preto nasceu só para se lascar? Né? Desculpa a expressão. Mas porque Não, tá certo. eu via muito essa questão. E aí eu vi também alguns momentos de estar dentro do conselho e chegar uma pessoa e falar para mim, eu quero falar com um conselheiro. E eu falar,
Eu posso te ajudar? Não. Eu acho que você não vai conseguir resolver o meu problema. Eu acho que precisa ser outra pessoa. E aquilo também me dava, assim, uma tristeza, uma angústia. Mas também vi, né? Uma vez uma moça que eu nunca esqueço, que ela entrou e ela ficou tão emocionada porque ela falou, olha o lugar que você Uhum. está, você me representa. Eu tô na rua, Exato. eu tô adicta, eu tô suja e você está falando comigo de igual para igual e numa outra posição. E aquilo me marcou muito, né? Então a fase adulta, ela é muito cruel. E eu, em alguns momentos da minha vida, até pensei em desistir, porque sempre Uhum. foi baseado em enfrentamento, em luta, nunca em uma coisa, sabe, gostosa, prazerosa, sempre Sim. tendo que provar quem você é. E até passar por um período de ter o medo da exposição, o medo como hoje nós estamos aqui, porque das pessoas me julgarem, ou o que as pessoas iriam pensar de mim, ou de ter Uhum. estudado e às vezes não me achar digna de falar para outras pessoas e as pessoas acharem que eu estava me aparecendo. E aí eu comecei a ver que não, que se eu sou uma voz que eu posso fazer a diferença, então que eu faça a diferença nos espaços onde eu estou, né? E a Lógico. partir disso eu começo a mudar o meu olhar e ver o quanto que sim, a exclusão ela dói, Emerson, ela dói. Só quem Eu sei. passa, né, por um momento de estar excluso, sabe o quanto que isso é dolorido. Eu lembro que quando eu, até por questões da própria religião, quando eu comecei a ir para a igreja, eu não tinha o cabelo comprido. Eu não tinha o cabelo como Uhum. eu via que era o padrão de que todos tinham. E eu pensava, Sim. será que tem alguma coisa de errada comigo? E aí você vai desconstruindo muita coisa, né, e vendo que não, que o problema não é eu, a Elizabeth, mas que o problema é o mundo, são as pessoas que são maldosas, que na maioria das vezes perseguem e não dão apoio, né? Então, a fase adulta eu começo a perceber muito isso. Inclusive, eu tive hoje eu não estou, né, atuando enquanto psicóloga porque estou traçando outros objetivos ou estou, né, para outras áreas. Mas eu lembro que Sim. nas sensibilizações, eu fui fazer uma sensibilização por indicação e você acredita que, acredite se quiser, o tema era racismo, né? E aí uma pessoa me indicou, falou, olha, eu conheço uma pessoa preta, psicóloga, assim, e tal, se formou, fez psicologia, fez isso, fez aquilo outro, é a pessoa indicada. E teve briga, né? E muita resistência na composição para que eu estivesse naquele fórum. E quando eu Uhum. estive, eu fiz o teste do pescoço. E eu vi que numa plenária de quase 300 pessoas, se tinham 5 pretos, Sobre eram racismo. muito sobre racismo. A médica era uma médica branca, todos os outros palestrantes eram palestrantes brancos, e eu era a única preta que ainda teve dificuldade de estar naquele espaço Sim. falando sobre racismo, né? E aí a pessoa que me convidou marcou muito, porque ela chegou no final eu acho que até a Mariana está aqui, e ela estava nesse dia e ela também compôs a mesa, então ela sabe do que eu estou falando e isso é verdade. E essa pessoa chegou Hum. no final do evento e falou, olha, Beth, eu quero te pedir mil perdão, mil desculpa para você. Eu não tive cabeça de vir antes. Você não sabe a guerra que foi para que você estivesse aqui. E eu só vim para te dar um abraço e te pedir perdão, porque eu fiz toda a articulação para que você estivesse aqui e eu mesmo não tive forças de estar no evento. Então eu vi o quanto que também existe hipocrisia, né? E aí Claro. até o meu pai fala, antigamente as novelas, se tinha um papel do preto, pintavam um branco para fazer o papel do preto. E isso é muita hipocrisia, Hum. porque não é você estar na pele da pessoa. E eu vi isso nessa palestra. Vamos falar sobre o racismo, sobre a violência da criança Uhum. e o adolescente, que os dados, né, do Disque 100 apontam que o maior número de violação estão nas populações periféricas. E aí eu acho uma profissional preta, mas eu não quero que ela esteja dividindo essa fala comigo. Então é contraditório, é dolorido. E Muito. fora outras coisas também, né? Sim. Esse relato que você traz, que isso já é o mais atual, né? Sim, Que aconteceu com você, mostra o quanto falta evoluir, falta informação, né? Falta as pessoas ainda entenderem que todos têm o seu espaço, ninguém está roubando o espaço de ninguém, né? sim, Independente de situação econômica, de cor de pele, essas coisas não faz muito sentido,
né? Chamarem pessoas brancas para falar de racismo, e se tem alguém que possa representar essa população, existe um grande impedimento, é uma luta para conseguir colocar. Sim, Então, afinal de contas, qual que era o objetivo disso tudo, então? Será nem que eu era sei. aparecer, né? Sim, Será que era alguma coisa que era para dizer, pelo menos a gente fez alguma coisa, só que a gente faz, eles não vêm? Algo do tipo, sabe? É muito difícil a gente perceber esse tipo de coisa, por mais que para você não chegou, né? Você soube a sim, situação depois, não foi a situação acontecendo com você, ou depois que você descobriu como que foi para estar sim, ali, né? sim. Que seria até pior se você descobrisse antes, Ah, porque daí você sim. talvez, né, nem teria estômago para Pra estar ali na ir, frente, sim, né? Porque sim. seria algo mais terrível ainda. Falando nesse sentido de desse racismo velado, muitas vezes, ou até diretamente, você já conhece alguém que sofreu violência Sim, física por ser preto? sim. Eu tenho um tio, né, Ah. que ele Que foi o caso, né, do atleta, né? Tô trazendo essa parte porque o atleta ele morreu pelo policial, né? E foi uma violência tremenda, né? E ele estava ali caminhando, sei lá o que, que ele estava fazendo, mas independente disso, não era motivo para que ele para que tenha toda aquela ação, né? E fora que foi gravado e tudo, então é uma situação horrível. Mas como que foi a do seu tio? Então, eu tenho um tio, ele ocupava um espaço de representatividade até na cidade, né? E diz que eles foram Uhum, para um passeio e ele levou meu avô. E aí teve uma blitz, né? Pediram para todos descerem e tal. E ele falou que até aí tudo bem, normal. E o policial muito truculento, né? E aí diz que ele pegou e quis blindar o meu avô, porque ele já era de idade. E colocou o meu avô de volta no ônibus. E nisso o policial começou a agredi-lo com um cacetete, né? E ele falou: Olha, eu só estou colocando meu pai, ele é uma pessoa de idade. Eu vou te mostrar os uhum, meus documentos, né? Mas eu não quero que ele passe por essa cena, eu não quero que ele passe mal. Por favor, eu peço que você entenda. E aí diz que o policial falou: Não, eu sou vagabundo, e começou a bater nele com o cacetete e tal. E aí ele tirou a carteirinha, porque ele era gerente de banco, né? Hoje em dia ele é certo. aposentado. E aí diz que o companheiro falou: Meu Deus, né? O que a gente está fazendo? E mesmo assim o cara não parava. Aí diz que foi uma puxa de um rolo, uma puxa de uma confusão, que veio teve que demoraram para sair dali, teve que vir um outro superior para conversar. E aí falou para ele: Olha, Uhum, senhor, o senhor é um cidadão, o senhor sofreu uma agressão aqui, nós podemos levá-lo para a delegacia para dar uma queixa, né? E disse que falava para o policial: Peça desculpa para ele. E ele falava: Não peço. E aí aquela coisa, né? Aí, para resumir, ele falou: Não, eu só quero que vocês permitam que a gente prossiga, né? Tô com meu pai, tô preocupado. E eu falei: Tio, o senhor não deu queixa? Ele falou: Não. Eu falei: Como não? Ele falou: Fiquei com medo. Porque se ali ele já é. fez aquilo, imagine se ele me vê na rua num outro momento, ele pode me matar ou de repente colocar alguma coisa que eu não fiz. Então, e aí a gente vê isso também, que às vezes existe essa agressão, mas a pessoa acaba não falando pelo próprio medo, né? E isso é duro, isso dói, né, Emerson? E Uhum, eu tive um com tio certeza. também que mora em Niterói, ele é sargento, né? E aposentado, que também, voltando para casa, foi parado de uma forma truculenta também. E aí ele disse que foi deixando, né, o policial até que ele viu que quando ia partir para a agressão, ele não deixou e mostrou, né? Aí diz que o policial, pelo amor de Deus, sargento, nossa, é que eu confundi com outra pessoa. Daí meu tio falou: engraçado que você sempre confunde um preto como bandido, né? E aí ele ficou numa situação Uhum. muito delicada, pedindo mil desculpas porque ele estava agindo de forma truculenta com um sargento. Então são algumas coisas, né, Emerson, e que dá medo. Eu acho que a população ela anda Sim. espantada, ela anda com medo. Esses dias eu precisei sair e estava passando policial militar, mas fazendo a ronda normal, nada assim. E do Uhum. outro lado da calçada tinha um rapaz negro.
E ele já foi fazendo assim, sabe? Só que a polícia nem passou, foi embora, normalmente, nem parou. Então, o que eu Uhum, quero dizer com isso também, o quanto que às vezes a gente fica com medo, o quanto que é a porta para o adoecimento mental da população negra, porque você anda, uhum. né, sendo com medo de sofrer alguma represária. Eu mesmo já estive, né, no carro com o meu pai e meu irmão e um policial parar a gente e ser muito estúpido com o meu pai e com o meu irmão, de uma forma assim que eu comecei a chorar descontroladamente. Meu pai calmamente desceu, virou as costas, ele estava com a camisa do Conselho Tutelar, que na época ele trabalhava na defesa, aqui em Itu também, e aí o policial já mudou, sabe? Então eu Uhum. não gostaria que fosse dessa forma, né? Eu penso que todos nós merecemos respeito, né? Então É, tiveram essas situações de de agressões violência. de violência, que seja uma violência física, verbal, psicológica, e que é uma violência. Com certeza. Há uns tempo atrás, bem no comecinho da pandemia, eu fui no banco fazer um depósito, e aí eu deixei o carro, eu tava indo pro carro já voltando, daí tinha um moço do lado do meu carro sem camisa, um moço branco. E aí ele tava parado do lado do meu carro, sem camisa, só de bermuda e tal, daí ele tava meio que parado, não sabia se o carro dele do meu lado era dele ou não, só sei que ele tava olhando pro carro. E aí ele saiu, e eu tava vindo, ele foi pro outro lado da rua, enquanto isso tinha dois rapazes pretos vindo, andando, normal. E aí eu entrei no carro e esse moço começou a andar, o de camiseta branca. Daí eu entrei no carro, tava colocando o cinto, liguei, quando eu tava dando a ré pra sair, veio a polícia. E aí parou os dois meninos. E o outro que tava sem camisa, olhando os carros, que eu não sei o que ele tava fazendo, deixou passar, assim, tranquilamente. Porque se eles estavam fazendo a... Como que fala quando eles param as pessoas, Uma assim? blitz, que É, seja. porque a pessoa tava andando na rua, normal. E aí eles pararam, eu só pelo retrovisor que eu vi, eles com a mão na cabeça, né, e tal. E o outro passou sem camisa, assim, tipo, tranquilo, nada acontece. Aí eu achei confuso, eu falei, peraí, os dois outros estavam chegando do nada, sei lá de onde eles estavam vindo, mas esse já estava ali parado, rondando os carros. Por que que não parou os três juntos, enfiou já os três juntos, né, e Sim. só parou os dois caras que estavam andando na calçada, eles não estavam parados. Eles estavam andando por ali, que é a Rua dos Bancos, né? E aí eu fiquei pensando, gente, que situação. E eu acho que a gente estava bem no início da pandemia, porque eu até pensei, nossa, pensei nisso e pensei, nossa, como que deve ser para o policial agora trabalhar, porque não pode ficar tocando nas pessoas, né? Vai ter Uhum. que usar luva e tal. Mas o que mais me assustou foi essa atitude de deixar um sair e não parar os três, porque um cara de Havaiana, bermuda, sem camisa, andando ali no meio, próximo do shopping, andando à toa, e dois caras, só porque eram pretos, provavelmente foi esse o motivo, Uhum. sim, que pediu pra parar e ter que colocar a mão na cabeça. É um desaforo, é uma coisa tão triste de ver, porque a pessoa tava só andando, não tava fazendo nada de errado ou causando alguma coisa ali, sabe? Foi uma coisa que eu fui pra casa assim, impactado e pensando o quanto eu tenho mérito, né? O Sim. quanto eu não passo por isso, eu nunca passei por isso. Às vezes que a polícia me parou de carro foi porque, sei lá, ou eu tava andando um pouco mais rápido, ou porque o farol de neblina estava aceso, mas foram coisas pontuais. E fora que eu abro o vidro, eles me veem, pedem o documento e já libera. Mas quando é alguém que é preto, eles vasculham o carro inteiro, faz todo um alarme, né? Uma coisa tão, eu acho que desnecessária, porque daí fica colocando essa imagem que todo preto é assaltante, é Sim. bandido, ou tá traficando e tudo mais. E às vezes é como aconteceu com a sua família, né? Era aí um sargento, é isso? Sim. Um sargento, um gerente de banco, e é muito triste tudo isso. Só ler aqui que a Larissa colocou, que é muito triste saber que tantas pessoas vivem com todos esses medos, que é o que você falou, né? A pessoa tá andando Sim. na rua, passou a polícia, já começa a ficar encolhido, ixi, estou fazendo alguma coisa de errado, né? Sim. E tem muita situação escancarada de racismo, e mesmo assim, ainda tem muita gente que diz que falar de racismo é exagero, ou mimimi, né? Que a gente já vai chegar nessa parte do mimimi. Sim. O que você percebe, Beth, que mudou hoje? Então, Né? Emerson, O que acontecia antes e que hoje você percebe que diminuiu, ou melhorou, ou não mudou nada? então, eu vejo que hoje o que acontece, né? O primeiro ponto
a questão que as pessoas trazem do mimimi, porque antigamente não era filmado, né? Hoje está tudo muito Uhum, exposto, a rede social, o celular, sim. mas se a gente for pegar dados, né? Eu gosto sempre de trabalhar em cima de dados, aí a gente vai Sim. perceber que de fato esse racismo ele existe, né? Eu acredito que algumas lutas que o preto ele tem conquistado, por exemplo, poder circular hoje em Itu, né? É uma grande conquista, coisa que há Uhum, muitos anos atrás não se tinha esse acesso de sim. circulação. Uma outra questão é a questão da cota, né? Que antigamente não se tinha essa Uhum. questão e não se tinha até oportunidade, porque o preto ele estava muito excluído de estar num espaço, de estar numa universidade. Então eu vejo que isso, Ainda é, né? sim, ainda a gente vê pessoas que burlam o sistema e tudo mais, né? Então eu acredito que são algumas das conquistas e algumas das diferenças do antes e agora, né? É Uhum, lamentável, porque agora só escancarou o negócio, sim, né? Então, e se a gente for parar para trabalhar a fundo sobre isso, você tem que ter um emocional muito equilibrado, porque é muito sofrimento. verdade. É muito Nossa. sofrimento. Né? Então, eu penso que toda forma de violência, eu sou contra todo qualquer tipo de forma de violência. Né? Eu penso assim que a gente tem Uhum, as nossas diferenças, que a gente tem sim os nossos pontos de vista, temos famílias que vêm diferentes, as nossas crenças, enfim, um monte de coisa que, né, nos tornam diferentes. Mas a partir do momento que se tem o respeito, né, eu sempre penso que o respeito ele é tudo. Acabou o respeito, acabou tudo. Então, eu vejo que a cada dia que se passa, as pessoas elas estão se mostrando mais. Infelizmente, está vindo mais à tona. Toda essa sim. sujeira, se for pensar a população preta, o genocídio no Brasil, né? Todo dia é um preto sendo morto no Brasil. Isso os dados já mostram. Quando a gente Sim. vê o Rio de Janeiro, quando uma criança está dentro da sua casa e ela é alvejada por tiros, não tem como você simplesmente achar que isso é normal e natural. Emerson, então eu penso Exato. que nós, como pessoas boas, a gente não pode ser omisso com os maus e ficar quieto. Né? Então eu fico muito feliz de estar aqui nesse espaço hoje com você, porque a Uhum. gente acaba falando, né? E isso é uma voz e E vai. chega em alguém que às Sim, vezes não para pensar sobre isso, chega em alguém que também percebe a representatividade de ter alguém falando sobre isso, porque tem que começar, alguém tem que falar, né? Alguém tem que colocar a cara a tapa. E foi esses processos todos até hoje. Até a Nath colocou aqui, é muito revoltante, Beth, como nós brancos podemos ajudar com o movimento preto, fomentando visibilidade. Como então, que você acha assim que as pessoas que às vezes as pessoas falam que a gente não tem direito de fala, né? Ah, você não é preto, então você não sabe o que é passar. Como que você acha que as pessoas que não são pretas, como que elas podem melhorar diminuir todos esses atritos raciais? eu acredito, Emerson, que colocando, tendo empatia, né? Tentando se colocar no lugar do outro, é claro que é totalmente diferente, porque foi como você disse, né? Eu nunca passei por uma situação vexatória de ser Uhum, abordado pela polícia. Eu, quando conquistei meu carro, fui abordada em alguns momentos, né? Então, então, é muito delicado, mas eu acredito que a empatia, esse espaço, esse diálogo que a gente tem, eu vejo que também é muito importante. Eu vejo que, de fato, se estiver num lugar e de repente tem um preto, tratar esse preto da mesma forma, poder dar essa visibilidade também para o preto. Então, eu acho que são uhum, algumas coisas que podem sim fazer com que a gente venha mostrar a indignação, né? Não é você estar numa roda onde está se falando de um sofrimento e simplesmente dar risada, né? Então eu acho que uhum, ter esse olhar de compaixão também e de mostrar, olha, eu não sou uma pessoa preta, né? Mas eu tô aqui uhum, com você. E isso, Nath, eu acho que é tão importante. A gente participa do coletivo no combate ao racismo, e é muito bacana, porque a gente tem uma menina branca que ela participa com a gente, ela é uma
como que eu posso ajudar vocês, como que eu posso estar nesse espaço, e ela que veio, porque a maioria é tudo preto, né? E ela se demonstrou, Uhum. então acho que de repente isso também, né? Demonstrar, olha, eu tô aqui com você, é de verdade, não é apenas para inglês ver. Eu acho que são algumas formas de ajuda também. E os É, manifestos, né, Emerson? Por exemplo, você é uma também, forma de manifestar. Olha, eu não estou contente com o que está sim, acontecendo e por esse motivo eu preciso falar sobre isso e trago uma mulher preta para a gente dialogar sobre. Então eu vejo que isso é uma forma sim. também. E as pessoas que estão próximas da gente, a gente discutir sobre isso, né? É, nas rodinhas de conversa, colocar, e aí, o que você acha? Quando você estudou, tinha algum preto na sua sala? Você já ficou com algum preto? Sua família, como que, né? Colocar esses Sim, temas em rodas para ver o que as pessoas percebem, o que as pessoas acham, e ali aproveitar isso para reeducar, para mostrar o porquê que não pode estar ali, porquê que tem. Na nossa faculdade, por exemplo, a Beth estudou comigo, né, psicologia. Na nossa sala, quando era só a nossa sala, era você e mais uma, certo? sim, Da minha memória é isso. Tinha mais sim. alguém? Acho que Não. tinha mais um menino. O Que Gustavo lo... foi da junção, não foi? Depois? Não, um menino que era bem magro, Ai, o alto. Luiz, parou. O Não Luiz. foi? Então, eram os três. Ah, é isso. Aos três, depois foi saindo umas pessoas, daí depois no finalzinho, acho que o finalzão mesmo que se formou era você, mais uma e mais outra que veio da outra sala. É isso mesmo? São três pessoas? Não, aí teve, eu acho que dá umas 5, né? Porque a Su, a Si, a Ah, é Dara, verdade. o Sim, Gu, mas são tudo mulher, não é? só tem o Gu, é. Ah, e o Gustavo. Tá. Então são seis pessoas, no total de 70 que se formou na nossa Sim. época. Né? Então, dá para ver vocês lá? É representado? Não, Se, se mistura, fica, como você falou, que é a coisa do pescoço, né? sim, Então, é muito triste ver isso, por mais que tenha cota. Porque tem gente que aproveita da cota para outras formas, né? E sim, acaba entrando. Provavelmente tem muito branco que aproveita e entra com a cota, mas entra como preto, mas na verdade é branco, porque daí faz aquelas tramóias de documentação. Mas é inviável, né? Em medicina, então, só quando tem um é um milagre, né? então, você Aproveitando trouxe. a, aproveitando a vencedora do Big Brother desse ano, que é uma mulher preta, que foi a única da turma dela a se formar preta, e na foto da formatura só tem ela ali de ladinho ali e tal. É muita distorção, né? É uma coisa assim que a gente só acha que está nos filmes ou no passado, mas continua sendo praticamente igual. A única diferença é que todo mundo anda junto hoje, misturado. Mas ainda os espaços são restritos, né? Muito, muito restrito. Até mesmo na Fidelity, né? Quando a gente trabalhava na Sim, empresa de comunicação, eu acho que lá, acho que eu via mais pessoas pretas, né? Só que aí, se a gente pensar na parte de supervisão, de gerência, o gerente era um preto, sim, né? Então, assim, só que daí a gente pensa numa empresa grande, né? Que era o Bradesco, vamos dizer assim. Que daí eles têm que ter todo uma forma de colocar também, de incluir pessoas, porque senão a imagem da empresa também fica ruim. E eu acho que isso ainda piora muito, porque muitas empresas colocam meio que por obrigação, né? Para falar, tem que pelo menos ter um para representar, porque senão vão começar a falar mal da gente. Isso acontece muito em reality show. Você pode ver que reality show sempre tem as cotas, da modelo, tem a cota da preta, do preto, pelo menos tem que ter uma preta e um preto. sim. Mas os demais são brancos, né? E são normalmente os primeiros a sair também, nunca fica até o fim. Ou se fica no fim, não ganha. E aí as pessoas falam que a gente entra, mas será que é o mimimi? Você acha? Não tem como a gente achar que isso é um mimimi, né? É uma coisa de querer diminuir alguém só pela cor, e isso é muito triste. Você como psicóloga, por mais que você não esteja atuando, mas tenha a formação, a nossa profissão, ela ensina muita coisa que a gente tem que olhar o ser humano pela alma, né? Olhar o Sim, ser humano independente da raça,
do tamanho, enfim, a gente tem que olhar o ser humano, trabalha com o ser humano. E o preto, você trouxe a questão da alma, né? Ele era visto como um ser sem alma. Quando você vai estudar a questão do racismo e tal, tinha muito essa concepção. Olha que triste isso, né? Do preto ser considerado uma pessoa que não tinha alma. O gênero que tem maior peso de racismo, você acha que é mulheres ou os homens? Eu acredito que é as mulheres. Eu acredito. Principalmente quando se trata na questão da mulher para relacionamento. Né? Infelizmente, a mulher preta, ela sofre muito mais. Porque, às vezes, ela não consegue um relacionamento, porque tem ainda aquela questão de que a mulher preta é uma mulher quente, é uma mulher... Né? Tem toda uma fantasia a respeito da mulher preta, Sim. E ela está ainda muito nos bastidores, né? De muitos relacionamentos em que ela fica nos bastidores. Já o homem preto, não. Pode perceber, na maioria das vezes, quando se tem um homem preto, principalmente quando ele está num lugar de ascensão, dificilmente ele vai casar com uma preta, né? Até mesmo por essa questão. Pô, cara, agora você tá bem, você pode ter uma mulher branca, você pode ter incluso, uma loira, né? Vamos se dizer. E isso eu falo porque já ouvi isso de homens falando, né? E eu pensei, nossa, que barbaridade que você tá me dizendo, né? E de ter essa questão de, olha, vamos ficar junto, mas nesse primeiro momento não vamos expor, não vamos trazer... Em off. Então eu acho que a mulher preta, ela acaba sofrendo mais, né? Não negando aí o sofrimento do homem preto, porque eu acredito que ele sofra também em vários espaços. É que só por ser mulher, já sofre. Isso, só por ser mulher, né? já sofre. Né? Aí, daí junta, mas ser preta, daí pronto. Sim. Daí virou uma salada. Ferrou, Agora imagina só, uma mulher preta, pobre e lésbica. Aí a situação fica mais trágica do possível, né? Porque daí você tem várias coisas ali em uma pessoa só que são da minoria, vamos dizer assim, que são criticadas, que fortemente são ameaçadas, né, os seus direitos. Então, são questões muito tristes. Eu tenho uma música, que não sei se você conhece, que se chama Quem Planta Preconceito. Já ouviu falar? Não. É do Netroots. Eu descobri essa música aleatoriamente no dia que aconteceu o Black... Esqueci agora a palavra. Depois eu te passo daí. A música se chama, então, Quem Planta Preconceito, é da banda Netroots. É um reggae, né? Eles são uma banda de reggae. E essa música tem uma letra bem forte e eu achei bem interessante. Eu acho que, se eu não me engano, os integrantes do Netroots são pretos. Um deles porque eu tô vendo aqui uma foto. Eu só vou dizer uma partezinha aqui, que é o início. Que fala assim: quem planta preconceito, racismo e indiferença não pode reclamar da violência. Quem planta preconceito, racismo e indiferença não pode reclamar da violência. Lembra da criança no sinal pedindo esmola? Não é problema meu. Fecho o vidro e vou embora. Lembra daquele banco ainda de dia? Tem preto lá na porta. Avisem a polícia. Que é isso que eu falei na hora que eu estava saindo e, enfim, aconteceu aquilo. E os milhões e milhões que roubaram do povo, se foi político ou doutor, serão soltos de novo. Que é o que a gente vê acontecendo. Aí uma outra parte que eles falam aqui, que é um trecho bem grande, mas o que ficou mais, me chamou mais atenção nessa música, isso, Nath, é Black Lives Matter. Mother, é isso? Master? Não sei falar. A Nath é sempre, né? Não sei a pronúncia, mas é esse movimento que está acontecendo. Essa parte aqui da música eu acho bem, bem forte. Crianças não nascem más. Crianças não nascem racistas. Crianças não nascem más. Aprendem o que a gente ensina. Sim. Então, se os pais brancos estão aí ensinando seus filhos a... Falando em filho, até lembrei do menininho, né, que caiu do prédio. Miguel. Se os próprios pais não estão incluindo os filhos dos empregados, vamos se dizer, independente da cor, colocando como pessoas de igual para igual, nas escolas particulares mesmo, eu já estudei uma vez, e eu não tenho lembrança de gente preta.
Acho que se tinha, era uma, porque eu não lembro. Eu já estudei e era mais difícil de ver. E isso mostra o quanto, se a população branca é a maior, vamos se dizer assim, mais visível, precisa começar de nós, né? Por mais que eu não seja um branco da Suíça, vamos se dizer assim, mas faço parte aí da. Se a gente parar para pensar, a minha classificação, aí se a gente fosse classificar, seria branco, colocar no sentido de reeducar mesmo, de olhar e falar por que tudo isso aconteceu e a gente vai ficar repetindo isso? Até quando a gente vai parar de repetir a história do passado? Que nem esse policial. Ele repetiu a história do senhorzinho que você ia quando era adolescente, né? Ah, eu não quero essa preta aqui, não sei o quê. Só que o cara tá no papel de polícia, sabe? Ele não tá nem como papel de civil, ele tá trabalhando ali que é para proteger a sociedade. Sim. Né? E ali tá fazendo algo que não tá protegendo ninguém, pelo contrário. Você, sobre tudo isso, até pensando no Barack Obama, né? Que foi um presidente e que para ele conseguir também ser presidente foi uma luta. Acho que o mandato dele foi uma luta em si, mas mostrou pelo menos uma representatividade. Você fala, nossa, primeiro presidente preto dos Estados Unidos e tudo mais, e os Estados Unidos representa muito no mundo, né? Naquela época, para você, e hoje, os Estados Unidos brigando por esse motivo. E você viu que essa semana mataram mais um rapaz, um policial também, nos Estados Unidos. Eu não vou me recordar qual foi a cidade ali dentro, e também já vão para 20 dias de manifesto. Então, assim, para você ver como que o negócio está pegando fogo. E aí, Emerson, você fala, esses dias me falaram, né? Beth, eu acho que você está traçando novas coisas, você está super bem na questão profissional, porque você conseguiu se formar e tudo mais. Pare de falar um pouco sobre preto, pare de ficar falando dessa minoria, porque ninguém gosta. E eu falei, olha, você me desculpe, mas a minha essência eu não vou deixar. Então, isso também é uma das coisas que o preto, ele passa muito. De que quando ele consegue, às vezes, estar em alguns espaços, quererem que ele se transforme numa pessoa embranquecida, né? De que, ó, não esquece esse assunto, não fale sobre, Sim. não ajude se for... E aí é lamentável, né? Infelizmente é lamentável. É uma das coisas que a gente vê também, né? E quer até podar, né, daí. Sim, e às vezes tem pessoas que acabam entrando nessa, né? Por N questões, enfim. E o pior disso tudo é quando esse preconceito, esse racismo, ele vai tão enraizado quando o próprio o preto, ele se vê como agressor. Né? Ele começa a se sentir tão incluso no branco, vamos se dizer assim, aí ele se sente um branco, ele se esquece da própria história, que é mais ou menos o que eles queriam que você fizesse, né? Ah, para de falar desse assunto, vamos falar do assunto de quem realmente vai votar e de quem, sei lá, de quem vai... Quem vai te dar uma atrás oportunidade? de você. Isso. E aí, como assim? Como que ele vai esquecer do que ele é se toda vez que ele olha pro espelho ele vai ver a realidade dele? Sim. Como que você vai parar de falar uma coisa se você vive isso, só basta você olhar no espelho, né? Como que você vai esquecer desse assunto? Da mesma forma como que eu vou esquecer da minha sexualidade? Não tem como eu esquecer da minha sexualidade. Tá aí, eu vivo todo dia, né? Mas a diferença é que a minha, muitas vezes, só vai ser exposta se eu contar. Já você não. Sim. É só te olhar, é só te ver. Eu agora me lembrei também, Beth, na época lá da empresa que a gente trabalhou juntos, que tinha uma menina que ela, não sei se você chegou a conhecer ela, que ela tinha questões com a pele dela e que ela passava uma maquiagem mais clara. Você chegou a conhecer? Não, quem será que é? Não lembro o nome, mas eu lembro disso que eu ficava assim, como assim, né? Como que ela sofre, né? Porque acho que, se eu não me engano, ela era adotada também, e daí pior ainda, porque foi adotada por uma família branca, então acho que não quer ficar destoar daquela família, e ela usava sempre maquiagem mais clara, então ficava nítido que era maquiagem, né, óbvio, né, e ela sempre usava blusa. Então, aqui não tem como você ver a pele tão preta e tal, assim, ela, claro que ela não era uma pessoa assim tão
vamos se dizer, era mais clara, porém, era assim da raça, né? Não tinha como dizer que ela não era preta. Mas ela tentava disfarçar ao máximo. E era tão angustiante olha, conversar com ela, porque não dá pra gente chegar para ela e perguntar por que que você faz isso, sabe? Porque é Uhum. até desumano chegar para a Sim. pessoa e falar, viu? Pra quê? Da mesma forma com o cabelo, tantas vezes o cosméticos, as empresas forçaram vocês, pretos, a ter cabelo liso. Ah, sim. Eu estou no processo de transição, vai fazer um ano, né? É muito Aham, difícil o processo de transição. Usei muita química nele. Mas aham. também escutei algumas pessoas falando, poxa, Beth, seu cabelo você estava mais legal, você estava mais presença e tal. Mas aí eu fui vendo também que, peraí, essa aceitação como um todo, é claro que eu posso estar com o Uhum. cabelo liso, posso estar com o cabelo enrolado, posso estar de trança, posso estar do Sim, jeito que for, né? Mas eu tenho que me sentir bem da forma como eu sou. E isso é tão isso. triste, Emerson, quando você traz a questão do cabelo, que enquanto eu trabalhei e estive no eixo da defesa, eu cheguei em Aham. casa de criança que não estava indo para a escola e a gente foi tentar entender qual era a violação, e a violação era a vergonha do cabelo. Para a escola eu Então, não vou mais. Mas por quê? em Porque todo pleno mundo ri. ano Sim, 2019, 2020, pleno atual, né? Que era uma coisa que acontecia muito lá nos anos 60, quando a, a população preta começou a ter se inserida junto com os brancos, né? Principalmente nos Estados Unidos, que isso mostra nos filmes. Até muita peruca era se usada para sim, ficar com o cabelo mais liso, né? Mas hoje está essa briga, né? Hoje as pessoas estão conseguindo reconhecer que elas podem ter o próprio cabelo e que não tem nada de errado nisso. Claro que se a pessoa quer cabelo liso, ok. Da mesma forma que alguém tem o cabelo cacheado, quer alisar sim, tudo. Mas é por gosto, não porque é para se sentir inclusa. Né? Essa é a diferença disso tudo. Esse assunto é um assunto que dá para a gente ficar falando até amanhecer o dia. Mas eu queria trazer a Beth aqui para isso, para trazer realidade, sabe? Em vez de trazer só fatos, dizem, saiu no jornal X, números Y, eu queria trazer alguém que realmente passa e passou por isso, né? Para representar principalmente a mulher, né? A mulher preta e também todos os homens juntos, para mostrar que é possível, né, Beth? A Beth tem sim, uma carreira aí com várias coisas, como eu falei no início da apresentação dela. E ela, na página aí do Instagram dela, tem várias outras coisas que vocês podem ver, né, na luta que você tem com a sim, sociedade e tudo mais. E isso é importante de ter, porque alguma criança vê você e fala, é assim que eu quero ser quando eu crescer. Da mesma forma que a Maju, né, sim, agora é ganhar crédito por estar ali no Jornal Nacional, mostrando que é possível. Tem lugares que parecem ser impossíveis de se incluir, mas não é. A luta ainda é grande, mas é possível. Né? E um sim, dia a gente vai poder perceber que não tem nada de errado e que os lugares vão estar abertos para todos. Talvez o dia que melhorar o feminismo, né? Talvez quando as mulheres conseguirem ganhar um pouquinho mais de respeito, porque também sofrem muito, sim, talvez a partir dali comece também a encaminhar a parte do racismo, né? Melhorar um pouquinho, porque são uma escada, né? Tem que ir algumas coisas melhorando aos poucos, mas quem assistiu a live, quem esteve aqui com a live, com certeza são pessoas que pensam já diferente e têm informações, né, para pensar diferente. Então, para que a gente vai reproduzir algo que já está reproduzido desde quando esse país começou? Até com os índios, né, que sim, foram desprezados porque eram índios. São coisas que ninguém é melhor que ninguém, né? E do pó todo mundo vai voltar. Foi que quando eu sim, coloquei no meu post sobre o post preto, né, com a mãozinha de luta, eu coloquei, todo mundo volta pro pó. Independente de qual raça, de qual faixa econômica viva, você está dentro do condomínio, você está na favela, todo mundo vai para o mesmo lugar, né? sim. E é isso, Beth. Quero agradecer você. A gente está aqui nos últimos minutos, tem ainda uns 2 minutinhos, 1 minuto e pouquinho. Gostou da live? Sim, adorei, agradeço você por essa oportunidade, as pessoas que puderam entrar, puderam estar aqui participando juntamente conosco também, gratidão.
é sempre muito Sim. bom e, embora desafiador, como eu falei para você, né? Mas eu não Uhum. vou negar as oportunidades que forem me dadas para ser uma Com certeza. representatividade e poder falar e lutar, né, de forma ética, justa, igualitária e com respeito. Embora, infelizmente, pareça uma utopia nos dias atuais, diante de Uhum. tanta violência que a gente está vivendo, mas eu prefiro ser assim, né? Sim. E eu acredito que com toda essa luta a gente consegue ocupar outros espaços e até mesmo, como você disse, né, ter pessoas que olhem e se espelhem na gente, como eu me espelho em muitas outras figuras pretas e que a cada dia que eu vejo alguma coisa